Espero que você esteja bem, que Deus abençoe sua vida e vamos falar um pouco mais sobre o tema do devocional de hoje, né? Esses vídeos aqui, eu vou deixar sempre o link, né, nos devocionais para você encontrar aqui, se você quiser ouvir um pouco mais sobre o assunto, que eu tive que gravar em 1 minuto, então não dá pra gente falar muito. Romanos 8, 28, vamos abrir aqui, eu tô com a Bíblia NVT, eu gosto muito dessa versão, eu acho que é a melhor versão para evangelização, né? Não consigo entender como utilizam tanto Almeida ainda, numa geração onde já foi provada que não sabe mais ler e interpretar texto. Você precisa ter uma linguagem mais simples, né? Mas vamos lá. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu propósito. É o jargão popular, né, que se tornou esse versículo o grande problema. O ponto central da devocional de hoje é que esse versículo se tornou um jargão popular. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E como todo jargão popular, isso daí ele perde significado. O que acontece? As pessoas começaram a utilizar isso para tudo na sua vida. Ah, meu carro quebrou. Não, mas todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, meu papagaio morreu, perdi meu emprego. Qualquer coisa negativa, qualquer coisa ruim que aconteça na sua vida, você utiliza esse jargão, que o versículo se tornou um jargão, e ele perde o seu propósito, ele perde sentido, o sentido original, que é muito mais profundo e poderoso do que simplesmente um consolo, um versículo de consolo. Era um versículo de consolo, mas para algo muito mais significativo e com um sentido muito maior. Esse versículo também é utilizado muito hoje pela teologia, né, teologia coaching, do Deus que serve o ser humano, né? Não, essas coisas estão acontecendo para que você se transforme na sua melhor versão, uma versão superior, porque Deus quer o seu bem-estar, né? Então, se você passa por essa momentânea tribulação, você vai se tornar um super saiyajin lá no futuro, você vai ser super feliz. De certa maneira, em certo sentido, esse versículo sim serve de consolo, mas não pode ser utilizado como jargão que é hoje para tudo, né? Então, por exemplo, se a pessoa falta bastante no trabalho, a pessoa faz o seu trabalho errado, comete erros, tem atitudes erradas no trabalho, e dela é mandada embora. Não, mas todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Não, você foi mandado embora porque você é ruim, você é pilantra, picareta, né? Se utilizou para justificar e tirar a responsabilidade, muitas vezes, do ser humano em seus atos ruins, né? Aconteceu algo ruim porque você fez algo ruim, é consequência. Então pegou algo ruim e falou, não, isso aqui está acontecendo porque Deus tem algo melhor, né? Ah, eu fui mandado embora porque eu era ruim no serviço. Não, você foi mandado embora porque Deus tem algo melhor para você. Você é maravilhoso, você merece algo muito melhor. Então, o jargão... Deixa eu só ver se estou centralizado aqui na câmera. O jargão tirou o propósito desse texto. E esse texto tem um texto tão lindo, um propósito tão superior a uma coisa momentânea. Não que esse texto não sirva para isso. Sim, eu acredito que Deus tem o seu propósito e ele utiliza de coisas ruins que possam acontecer na sua vida para que você, sim, seja levado para algum outro local que era o propósito de Deus. Não, Deus, olha, eu estava no meu emprego, mas aconteceu alguma coisa, eu fui mandado embora, e daí eu arranjei um outro emprego, onde nesse emprego eu possa dar testemunho para aquelas pessoas, né? O propósito de Deus, gente, não é o conforto do ser humano. O propósito de Deus é a expansão do seu reino na terra, porque aqui é passageiro e momentâneo. Que Deus é esse que se importa tanto com algo passageiro e momentâneo? Deus se importa com o que é eterno. Romanos 8, 28, Paulo escreve essa carta aos romanos, aos cristãos que estavam em Roma. Se você não sabe o contexto da época, Nero era o imperador, e Nero ele tinha botado fogo em Roma, né, e culpou os cristãos. E é uma justificativa para começar a perseguir os cristãos. Os cristãos, crianças, mulheres, homens, eram presos e jogados nas arenas para diversão deles. Então ficava o Coliseu cheio de romanos,
jogava os cristãos, soltava meia dúzia de leões e via os leões ali dilacerar, matar as crianças na frente de todo mundo. O sangue espalhado na arena. Isso era a diversão deles, né? Isso era que os cristãos lá em Roma estavam passando. Por que eles passavam por isso? Porque eles estavam divulgando, ampliando, falando do evangelho, falando do ministério de Jesus Cristo. Por isso que eles eram perseguidos, né? Tem falas que falam que as ruas de Roma eram iluminadas com os corpos acesos em chamas dos cristãos. Eles serviam de lamparina, né, de vela, para as ruas de Roma. Então, assim, as perseguições que eles estavam sofrendo, o quanto eles estavam sendo presos, açoitados, isso eram as coisas que eles passavam. Até o testemunho de Paulo. O Pedro, por exemplo. Poxa, que alguém que ama mais a Deus? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pedro e Paulo amaram a Deus, dedicaram sua vida, isso não tem dúvida. Todas as coisas contribuíram. Quais foram as coisas? Prisão, foram açoitados, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de ponta cabeça. E aí, mas parece que não foi aquela coisinha que, não, aconteceu uma coisinha ruim aqui, mas lá na frente eles foram glorificados. Não. Aconteceu uma coisa ruim, continuou acontecendo coisa ruim, até eles morrerem de forma terrível. Porque o propósito desse texto, quando Paulo escreve para os romanos, é dizer para eles que o que eles estavam passando por amor a Deus ia construir para eles, estava gerando para eles uma riqueza no reino dos céus. O propósito de quem ama a Deus não é ser rico, viver bem, ter um conforto aqui. O propósito de quem ama a Deus é falar da mensagem de Deus, e o propósito de quem ama Deus é fazer a vontade de Deus. E o propósito de quem ama Deus, deixa eu ver quanto tempo, já 7 minutos, é ir para o céu, é ir para o reino de Deus. Então essas pessoas que amavam a Deus tinham esse propósito. Então todas as coisas que eles passavam, as surras, as prisões, a arena com os leões, a morte, todas essas coisas contribuíam para que o propósito deles, que amavam a Deus, ficasse mais evidente, mais próximo. Então, o propósito de quem ama a Deus, fazendo as coisas de Deus, seguindo o propósito para que eles foram chamados, que era falar de Jesus, tudo isso que eles passavam, construíam para eles o alvo mais próximo. E daí se pegou isso e se utiliza dessa maneira, um jargão sem sentido, né? Tava indo pro trabalho e quebrou meu carro, mas todas as coisas acontecem para o bem daqui, amamos a Deus. Então, as coisas acontecem, não todas as coisas. Todas as coisas que você faz cumprindo o propósito de Deus. Isso sim, todas as coisas que você faz para Deus, seguindo o propósito dele. Isso, todas as coisas. Da sua vida, não são todas as coisas. Algumas coisas sim, mas a grande maioria das coisas ruins que acontecem é responsabilidade sua. Eu fui desonesto. Eu matei uma pessoa. Fui preso. Não, mas eu tô aqui na cadeia, mas todas as... Não, você cometeu um crime. Então não pode se utilizar esse jargão para tudo. Como eu disse, todo jargão perde significado. E infelizmente esse jargão é muito utilizado e ele roubou o significado maravilhoso que era desse texto de Romanos 8:28. Todas as coisas que as pessoas estavam sofrendo por amor a Deus contribuíam para que o propósito delas, que é agradar a Deus e viver com Deus, estivesse mais próximo. É difícil gravar um texto de 1 minuto, né? Porque o Reels, o Shorts, que é o que eu quero que você tenha 1 minuto para ouvir de Deus, é 1 minuto, então não dá pra gente explicar tudo isso aí em 1 minuto. Mas sempre vou estar gravando esse daqui, sempre que der, né? Der tempo, vou estar gravando esse vídeo mais longo para que a gente possa esclarecer algumas coisas. Isso aí, daqui da placa Mundo Alto ali não é o Mundo Alto não, é o Fora do Aquário. Sou Nelson, tchau.